Billy Graham observava algo que confundia muitas pessoas ao longo da vida. Algo que se repetia independentemente da idade, da história ou do contexto em que estavam inseridas. Ele percebia que fortes emoções espirituais não garantiam transformação real, mesmo quando pareciam profundas e sinceras, no momento em que aconteciam. Via pessoas profundamente tocadas, sensibilizadas e até chorando diante de verdades importantes, acreditando que aquele impacto emocional marcava uma mudança definitiva. No entanto, dias depois, essas mesmas pessoas continuavam vivendo exatamente da mesma forma, como se nada tivesse sido alterado por dentro. Para Billy Graham, isso não era hipocrisia consciente nem falta de fé verdadeira, mas um erro comum e silencioso que muitos cometem sem perceber. Muitas pessoas acreditavam que sentir algo intenso já era o mesmo que mudar, confundindo o impacto emocional com transformação interior duradoura. Esse engano criava uma ilusão perigosa, porque um sentimento forte pode desaparecer rapidamente, enquanto a vida real exige continuidade. Billy Graham explicava que a emoção tem um papel importante no despertar da consciência, pois ela quebra a indiferença e chama a atenção para algo maior. No entanto, ele deixava claro que a emoção sozinha não sustenta decisões duradouras nem constrói mudanças profundas no caráter. Quando a vida passa a depender do que se sente, qualquer tentativa de mudança se torna frágil e instável. Segundo ele, quando o sentimento desaparece, a disposição para mudar também vai embora sem deixar rastros. A pessoa retorna aos mesmos hábitos, às mesmas escolhas e aos mesmos padrões que sempre teve, como se nada tivesse sido aprendido. A emoção cumpriu seu papel momentâneo, mas não criou raízes profundas o suficiente para sustentar uma nova direção. Billy Graham observava que muitas pessoas buscavam emoção justamente para evitar transformação real e duradoura. O sentimento oferece alívio imediato, enquanto a mudança exige esforço contínuo e compromisso diário. A emoção conforta e acalma, mas a transformação confronta e exige revisão de escolhas antigas. Ele via pessoas que se emocionavam profundamente, prometiam mudanças sinceras e ainda assim não alteravam nenhuma prática concreta da vida diária. Isso não acontecia por falta de intenção, mas porque emoção não era convertida em decisão consciente. Para Billy Graham, o perigo não estava em se emocionar, mas em parar exatamente nesse ponto. Quando alguém associa crescimento apenas a momentos intensos, passa a viver em busca de experiências, não de maturidade. A fé se torna dependente de estímulos externos e não de convicções internas bem estabelecidas. Esse ciclo se repetia com frequência ao longo dos anos, criando expectativas que nunca se cumpriam. A pessoa sente algo forte, se anima, cria promessas internas, mas sem decisões práticas tudo retorna ao ponto inicial. A emoção passa, o cotidiano permanece igual e a frustração cresce silenciosamente dentro do coração. Billy Graham alertava que emoções fortes podem gerar uma falsa sensação de progresso espiritual. A pessoa acredita que avançou porque foi tocada, quando na verdade apenas reagiu ao momento. Sem ações sustentadas no tempo, nada muda de verdade, apenas se repete com novas emoções. Ele dizia que emoção sem obediência cria ilusão, não crescimento real e consistente. A vida interior precisa de direção constante e escolhas firmes, não apenas de intensidade momentânea. Sentir algo profundo não é o mesmo que caminhar em direção a uma mudança verdadeira. Segundo Billy Graham, a transformação começa quando o sentimento dá lugar à decisão consciente. Decidir mudar envolve abrir mão de conforto, revisar prioridades e sustentar escolhas mesmo quando não há emoção envolvida. Muitas pessoas falham nesse ponto porque esperam sentir vontade para agir quando a ação deveria vir primeiro. Billy Graham ensinava que, na maioria das vezes, a vontade surge depois da decisão, não antes dela. Ele observava que pessoas emocionalmente sensíveis nem sempre são espiritualmente maduras ou profundas. Sensibilidade emocional não garante transformação interior nem mudança de comportamento consistente.
Alguém pode se emocionar facilmente e ainda resistir a qualquer ajuste concreto na própria vida. Para ele, maturidade se revela na constância silenciosa, não nos picos emocionais que rapidamente desaparecem. Quem muda de verdade continua firme mesmo quando o entusiasmo diminui e o sentimento já não empurra mais. Billy Graham via que o problema se agrava quando esse ciclo se repete por anos sem interrupção. A pessoa acumula experiências emocionais intensas, mas não evolução interior verdadeira. Com o tempo, isso gera confusão, frustração e desgaste espiritual difíceis de explicar. Apesar de tantas emoções vividas, a vida não melhora de forma prática e visível. As mesmas lutas permanecem, os mesmos hábitos continuam e os mesmos erros se repetem. A pessoa começa a se perguntar por que nada muda, mesmo sentindo tanto ao longo da vida. Billy Graham acreditava que muitas pessoas confundem sentir paz momentânea com viver em paz de verdade. A emoção alivia por instantes, mas não resolve conflitos internos profundos e antigos. Quando esses conflitos não são enfrentados, novas emoções passam a substituir mudanças que nunca ocorreram. Billy Graham alertava que essa dependência emocional enfraquece a fé e a estabilidade interior. Quando tudo gira em torno do que se sente, a pessoa se torna instável e vulnerável. Nos dias bons, acredita e se anima, mas nos dias difíceis, desanima e se perde. A transformação verdadeira cria raízes que permanecem mesmo quando o sentimento oscila. Essa estabilidade não nasce da emoção, mas da decisão consciente repetida no cotidiano. Ele observava que emoções fortes podem coexistir com hábitos antigos sem qualquer conflito. Alguém pode se sentir profundamente tocado e ainda manter os mesmos comportamentos prejudiciais. Isso acontece porque emoção não altera automaticamente padrões enraizados há anos. Segundo Billy Graham, somente escolhas repetidas e sustentadas no tempo produzem mudança real. A transformação não acontece em um momento intenso, mas em decisões silenciosas feitas dia após dia. Para ele, a transformação começa quando a pessoa age mesmo sem sentir vontade. Quando escolhe fazer o que é certo, apesar da falta de motivação emocional. Esse ponto marca a transição da emoção para a maturidade verdadeira. Billy Graham acreditava que muitos não avançam porque esperam sentir algo que os empurre. Em vez disso, deveriam decidir caminhar por convicção, não por sensação. Ele ensinava que emoção pode ser um bom começo, mas jamais o destino final. A emoção aponta uma direção, mas não percorre o caminho necessário para a mudança. Quem para nela permanece dependente de estímulos externos para continuar. Billy Graham alertou que emoção não é transformação verdadeira. Sentir algo pode despertar a consciência, mas só decidir algo muda a vida. A pergunta final não é o que você sentiu ao ouvir essa mensagem. A pergunta é o que você está disposto a mudar quando a emoção passar e a vida voltar ao normal.